Olá! Dois interesses permeiam as discussões sobre a Lei de Uso e Ocupação de Solo, a chamada LUOS, ou Lei de Zoneamento. Os dois são técnicos, mas têm questões pontuais que interferem na questão social e, lógico, no mercado, que é legítimo estar defendendo a sua posição. Mas o que interessa mais para Bauru? Então vamos lá. Desdobro. A Prefeitura está fazendo uma proposta na lei de zoneamento nova de que os locais sem infraestrutura, mas que estão em áreas de proteção ambiental e que já têm restrições em muitos dos endereços da cidade, nas pontas dos bairros, na periferia, para parcelamento e ocupação de solo, que esses locais, repito, sem infraestrutura, que já estejam parcelados ou que venham a ser parcelados, que eles possam fazer desdobro, ou seja, divisão do lote, cobrando um valor. O que o mercado fala, e de certa forma até os segmentos dos bairros? De que isso, de um lado, encarece, é verdade, em até R$ 5.000, a questão do acesso à terra, que já é caro em Bauru. Mas tem uma questão que eu chamaria de armadilha aí que precisa ser discutido. Pera lá, é bem assim? Vamos fazer o contraponto, é nossa obrigação. O mercado também sabe que quando ele pega hoje um lote de 10 metros de testada e cobra R$ 100.000, que se ele dividir ao meio, não necessariamente, e esta é a realidade do mercado, ele vai passar a cobrar, oferecer para o morador da periferia 2 lotes por 50 mil. É na realidade do mercado que a gente encontra que esse discurso do desdobro contra a cobrança da outorga não se satisfaz na prática. Porque, neste exemplo, um lote de 10 metros de testada dividido ao meio, que custava R$ 100.000, costuma ser ofertado, na realidade, ao pé da letra, a 2 lotes de 70 a 80 mil. Ou seja, estão ficando mais caros e engordando o lucro do mercado imobiliário. É isso que nos interessa? Então não é bem certa e é discutível a ideia de que a cobrança de outorga para o desdobro dos locais sem infraestrutura, veja bem, dividir o lote ao meio em locais sem infraestrutura, de que isso faveliza mais a cidade. É certo que é um custo a mais, que poderia ser discutido com outro ingrediente, mas pelo nosso exemplo está demonstrado que não é bem verdade assim no mundo real da disputa imobiliária que loteou a cidade e vem utilizando o desdobro como um desdobramento, desculpe o trocadilho, mas a duplicação do lucro imobiliário. E não é esse o interesse regulador da cidade, ou deveria ser do poder público. A outra questão é o valor de outorga, ou seja, cobrar do investidor de que ele tenha, assim, liberdade para construir acima da área total do seu lote, chamado coeficiente de aproveitamento, ou chamado na sigla de CA, lá no plano diretor, e este é o detalhe, de que este empreendedor venha a responder para a maior justiça social, inclusive, a um critério do Estatuto da Cidade para organizar o espaço urbano de forma mais adequada, respondendo que, de um lado, este empreendedor tenha um coeficiente de aproveitamento, ou seja, possa construir mais do que o tamanho do seu lote, com maior liberdade, mas pagando um valor pela diferença. Senão nós não saímos do lugar, e o valor de outorga é um conceito que ou entra dentro do plano diretor ou não terá direção nesse ajuste do equilíbrio das nossas defasagens. Lembrando que Bauru tem um estoque com a terra muito cara, muito grande, de mais de 50 empreendimentos ou loteamentos sem infraestrutura, segundo a CEPLAN, sem contar as ocupações irregulares, ainda do fruto da demarcação legal lá da Lei Federal 6766, a Lei de 79. E isto precisa ser resolvido. Ou seja, a terra em Bauru continua sendo muito cara e provavelmente vai continuar sendo. Não é na lei de uso e ocupação de solo que você vai resolver esta questão, mas é preciso acertar e ajustar o desdobro de um lado com essa questão da realidade do mercado para as condições de dividir lote ao meio sem infraestrutura, repito, em pequenos grotões, porque nas APAs já tem o plano de manejo com as restrições que continuam existindo na cidade. Então não é verdade que vai criar um bolsão de
desdobro sem a possibilidade de ocupação por aqueles que mais precisam. São pequenos agrupamentos de interesse imobiliário, mas eles precisam ser revistos e são justos. E o coeficiente de aproveitamento com valor de outorga? Ele não é necessariamente, ou não é na lei de zoneamento que ele é inserido. Os conceitos podem estar aqui para essa liberação, e acho até que deveriam estar, mas desde que esteja compromissado até agora, para que no plano diretor se cobre para esta liberdade econômica e de maior exploração da terra pelo mercado, que é legítimo, repito, mas com a compensação e a participação do investidor, que não pode ficar só com o seu lucro ampliado a favor da sua colocação e do seu interesse no projeto. É preciso socializar um pouco, sei que essa palavra é meio difícil, esta relação aqui na cidade sem muito melindre. E um terceiro elemento, que seriam vários, Câmara Técnica precisa equilibrar essa questão da representação real, para que não esteja uma sobreposição de segmentos. Por exemplo, com todo respeito, a Senag, ok, entidade que reúne lá através dos seus representantes, através de um mesmo segmento, quem sabe, a Senag, IAB e, portanto, os engenheiros, os arquitetos e os agrônomos, cara, uma representação junto com o COTESE. Esses elementos que estão os mesmos representantes, o que são representação legítima da cidade de um mesmo segmento, enviando um representante, segmento técnico de um representante. A universidade que está fora aqui, não aquela que atua no mercado, a universidade nas cadeiras acadêmicas, com assento nessa Câmara Técnica, e achar uma forma de compor isso de forma paritária com a representação popular. Não sei se através dos segmentos, através do conselho do município, sem que sejam os mesmos, de novo, na sobreposição de representação lá nestas áreas já segmentadas, como o CODESE, por exemplo, a Senag. Ou seja, cuidar de fato de que a representação dessa zona de conflito, que será a Câmara Técnica, na proposta da lei de zoneamento, se isso persistir para dirimir eventuais problemas e resolução sem judicializar e sem levar para a prefeitura, não seja um lugar de apenas uma fatia da representação. A maior ocupação do município é do morador e a maior porção é da periferia. E, em geral, é difícil encontrar técnicos nesse segmento. Eles estão lá com as suas dificuldades socioeconômicas da vida. Enfim, já falei demais, mas já são 3 pontos importantíssimos para a discussão da lei de uso e ocupação de solo. Você tem dúvida? Nos contate no contraponto.digital, deixe lá sua mensagem que a gente volta a falar com você. Hoje falamos demais, mas o assunto é robusto, amplo, muito abrangente e muito importante. É esse o nosso compromisso. Contraponto.digital, o seu outro ponto de vista. Até!